Olá pessoal, meu nome é Gustavo Machado, esse é o canal Orientação Marxista. No dia de hoje vamos tratar de um tema bastante espinhoso e muito distorcido, tanto pelos ditos marxistas como pelos antimarxistas, que é a teoria do valor. Em particular, discutir alguns aspectos dessa teoria e desconstruir a ideia completamente falsa, do início ao fim, de que para Marx valor é tempo de trabalho. Então, esse vídeo faz parte do quadro aqui do canal, que nós já lançamos outros vídeos, que trata de O Capital de Marx. A gente já vai colocar na descrição, já saíram vídeos que tratam das traduções do Capital, dos comentadores do Capital, e agora nós vamos fazer mais uns 2 ou 3 que tratam de questões pontuais que tem no livro, mas importantes. O próximo livro, por exemplo, vai ser sobre a estrutura dos 3 livros do Capital, antes da gente começar a leitura, capítulo a capítulo, dos 3 livros do Capital de Marx. Então, pedimos a todos aí que querem apoiar essa iniciativa para seguir o canal, apertar o sininho, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e apoiar essa iniciativa que procura divulgar o pensamento de Marx da tradição marxista, distante das bobagens que se fala todo dia em seu nome. E uma das principais bobagens é essa: valor é tempo de trabalho. Isso está em praticamente todos os manuais de marxismo, mesmo aqueles que são vendidos como sendo muito qualificados, né? E não é coisíssima nenhuma. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa no Google em português, com a expressão valor é tempo de trabalho, e deu cerca de 44 mil ocorrências. Deu uma passada rápida, praticamente todas elas se referem a Marx, né? E é quase que um único som, se a teoria do valor de Marx é que o valor é tempo de trabalho. Ocorre que não, né? Marx escreveu a sua obra, em particular o capítulo 1 do Capital, que trata desse tema, só para destruir essa ideia de que o valor é tempo de trabalho. Porque para Marx o tempo de trabalho é apenas a medida, é apenas a quantidade do valor. E se quisermos dizer tempo de trabalho socialmente necessário, é a mesma coisa. O valor não é tempo de trabalho socialmente necessário. Isso é a mera medida, é a mera quantidade do valor. E para Marx, isso apenas coloca uma pergunta a ser respondida. Como, por quê, de que forma o valor é medido pelo tempo de trabalho socialmente necessário? Dado que as mercadorias, materialmente concebidas, são tão distintas entre si, praticamente não tem aspectos em comum que são visíveis, que são palpáveis. Que tipo de processo é esse que faz com que a mercadoria seja medida pelo tempo de trabalho socialmente necessário, ok? E é esse processo, é essa forma que faz com que as mercadorias tenham essa medida, que é a teoria do valor de Marx. Então, quem defendia que o valor era tempo de trabalho, para não parecer que é uma questão, uma picuinha, são os economistas anteriores a Marx, os economistas burgueses, os economistas políticos anteriores a Marx. Quem criou inicialmente a teoria do valor foi já no finalzinho do mercantilismo, William Petit, e depois ela foi retomada em colaborações mais sofisticadas de Adam Smith e David Ricardo. E é esses autores que defendiam que o valor era tempo de trabalho. Vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem como que essa questão é importante. E como que os autores que reproduzem essa falácia passam longe de compreender o Capital de Marx. Aliás, está aí um bom critério para comentadores, ok? Se vocês pegarem um livro e tiver escrito lá, valor é tempo de trabalho, vocês já podem fechar que é uma porcaria e não serve para nada. Então veja, vamos fazer uma analogia com a física, com a gravidade. Imagine que, e analogias são perigosas, mas essa eu até gosto, ela serve para esse propósito específico, ok? Então veja, imagine se você pergunta para um físico o que é a gravidade, e ele responde com aquela fórmula de Newton. Ah não, a gravidade é massa vezes massa dividido pela distância ao quadrado, ou então a gravidade é diretamente proporcional à massa dos corpos, inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Evidentemente, essa fórmula não explica o que é a gravidade, não diz o que é a gravidade, não diz como ocorre a gravidade, ela só fala como medi-la, como saber o que é a gravidade de um ponto de vista puramente quantitativo. Então veja, Newton não explicou o que era a gravidade, como se dava a gravidade. Newton só descobriu que a gravidade existia e como que nós a medíamos. Foi justamente esse buraco tremendo que tinha na teoria de Newton, que era evidentemente genial, foi o primeiro passo, que fez com que Einstein desenvolvesse a teoria da relatividade geral.
onde Einstein, e aí mesmo essa teoria tem seus buracos, não vamos entrar nisso, mas onde Einstein agora procura explicar como ocorre a gravidade e não simplesmente como medi-la. Pois bem, o tempo de trabalho socialmente necessário é apenas a medida do valor. A grande revolução que Marx faz nessa teoria é explicar como, sob que forma ocorre o valor na sociedade capitalista, inclusive porque ele é medido pelo tempo de trabalho. É uma questão absolutamente fundamental. No fundo, a teoria do valor, ela explica o processo social por meio do qual o produto do trabalho humano são produzidos e distribuídos. E como o valor é relação, é uma relação social, são tipos de relações que a sociedade capitalista tem que sempre reproduzir, repetir, para que a própria sociedade capitalista continue a existir. Então, enquanto relação, evidentemente o valor não pode ser tempo. Ok? Como que o valor é tempo, se reduz a tempo pura e simplesmente. Para os economistas anteriores a Marx, isso não tinha nenhum problema. O valor das mercadorias podia ser tempo de trabalho, porque para eles isso era um atributo natural e eterno de todas as mercadorias, de todo o produto do trabalho humano. Então, para eles, o peixe que o cara caçava lá 3.000 anos atrás, ela tinha dentro dela, por natureza, ok, o valor que era tempo de trabalho. E Marx vai criticar veementemente essa ideia e falar, não, aquilo que você produz para o seu próprio consumo, ok, não tem valor de uso, mas não tem valor, porque não é feito para outro, ok? Não tem a necessidade de ser medido para outra pessoa. Então, valor, vai dizer Marx, é algo historicamente constituído. E mais ainda que possamos dizer que mesmo sociedades muito antigas que já tinham mercadorias, essas mercadorias tinham singularmente, isoladamente valor, agora, a teoria do valor que Marx analisa é aquela da sociedade capitalista, que pressupõe o quê? Que tudo que é produzido é feito para o mercado. E nesse sentido é um processo social que pressupõe que o conjunto da produção humana é feito para o mercado, inclusive a venda da nossa capacidade de trabalho. Ok? Então, já deu para entender que valor não pode ser definido em uma frase. Valor é isso, valor é aquilo. É um processo social. Inclusive, nesse vídeo nós não vamos explicar em detalhes, vai ficar aí para o vídeo do capítulo 1 do Capital. Mas vamos dar alguns elementos importantes. Então, para a gente entender as barbaridades que são ditas aí pelos comentadores, ok, que tratam desse tema, e aí, a partir disso a gente aprofundar um pouco mais nesse tema. Primeiro, o picareta-mor dos comentadores do Capital hoje. David Harvey, ok? E é o picareta-mor mesmo, eu não estou usando aqui uma expressão retórica, não. Ah, é um exagero, tem só algumas imprecisões, mas é muito útil para compreender o Capital de Marx. Não, não é verdade. Ah, mas David Harvey tem cumprido um papel importante para difundir o Capital de Marx. Não, não tem. Na verdade, se você ler uns 3 ou 4 livros do David Harvey, uma leitura calma, atenta, são os primeiros livros que você leu, tem uma grande possibilidade de você não entender mais nada, ok? Não, estou brincando, ainda tem salvação, mas vai ser um dificultador enorme. Então, algumas pessoas já pediram que eu fizesse aqui um vídeo sobre David Harvey. É difícil porque cada parágrafo que ele escreve tem tanta imprecisão que você teria que gastar umas 20 horas. Mas então vamos comentar um que diz respeito ao nosso tema, que está no seu livro Para Entender o Capital, ou melhor, Para Não Entender Nunca Mais o Capital de Marx, ok? De David Harvey. Ele comenta a seguinte frase de Marx: nenhuma coisa pode ser valor sem ser objeto de uso, né? Se ela é inútil, também o é o trabalho nela contido. Não conta como trabalho e não cria, por isso, nenhum valor, ok? Observe que Marx fala de uma coisa que tem que ser objeto de uso para alguém e assim ser valor, ok? O valor e o valor de uso são propriedades, são características, determinações internas de uma coisa, ok? Que se chama mercadoria. Então não são conceitos que param no ar e que Marx coloca para dialogar um com o outro. Mas vamos ver o que o nosso senhor David Harvey comenta a esse respeito. Diz David Harvey: vamos refletir um instante sobre a estrutura desse argumento. Começamos com um conceito singular de mercadoria e estabelecemos seu caráter duplo. Ela tem valor de uso e um valor de troca. Está escrito isso aqui em cima. Gente, a mercadoria não é, para Marx, valor de uso e valor de troca, por uma razão muito simples. A troca ela só se estabelece quando uma mercadoria entra em contato com outra mercadoria.
né? Uma mercadoria isolada não pode possuir valor de troca. Uma mercadoria isolada possui valor. E que, de fato, é uma coisa complexa de entender, porque o valor não é algo que a gente pode ver, que a gente pode sentir. Para usar o termo técnico que Marx utiliza, o valor não é sensível, ou seja, ele não é perceptível pelos nossos sentidos. Ele é uma propriedade social, mas é uma propriedade social que passa a fazer parte de cada mercadoria isoladamente falando, uma vez que elas são produzidas como parte de uma relação, como um momento de uma relação, onde todas elas são feitas para outro, todas elas são feitas para troca. E esse processo social que se repete, do qual a mercadoria é apenas um momento, que faz com que elas, isoladamente falando, tenham a propriedade social de ser não só valor de uso, servir para atender necessidades humanas, mas também valor. E é porque as mercadorias, isoladamente falando, são valor, que elas podem se manifestar numa relação com outra mercadoria como valor de troca, ok? Por isso que Marx vai dizer, já no final do capítulo 1 do Capital, no item 3, a forma do valor, que quando no início do capítulo dizíamos que a mercadoria era valor de uso e valor de troca, escreve Marx, isso é a rigor falso. A mercadoria é valor de uso e valor, porque ela não pode ser valor de troca, porque o valor de troca só ocorre quando ela se relaciona com outra mercadoria. Ok? Mas o David Harvey ele acha que esse item 3 do capítulo 1 do Capital do Marx ele é meio exagerado, e ele faz poucos comentários sobre ele, porque certamente ele não entendeu absolutamente nada. E continua aí, né, o nosso célebre intérprete. Os valores de troca são uma representação de algo. Ah, não. O valor de troca, olha, temos que acabar com essa ideia de que o valor valor de troca não é representação, porque isso dá a impressão de que é uma coisa subjetiva. Aliás, isso depois se desdobra, e também David Harvey vai usar essa expressão e muitos outros autores, a ideia de que o dinheiro é representação. Olha, gente, é claro que o dinheiro expressa o valor das mercadorias, né? E nesse sentido, podemos dizer que em certo sentido ele representa o valor das mercadorias, mas isso não chega a exaurir o que é o dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro não é mera convenção humana, não tem capitalismo sem dinheiro. O dinheiro ele é necessário na sociedade capitalista, e o dinheiro com todo um conjunto de características que nós não vamos discutir aqui, todas elas objetivas, então não é pura convenção humana, como inclusive a economia hoje tradicional trata o dinheiro, como se fosse convenção. Mas beleza, deixamos isso aí para lá. Continua o nosso David Harvey. E o valor é tempo de trabalho socialmente necessário, né? O que nós já estamos dizendo que não é, né? O valor, como é que uma coisa pode ser uma relação social e ao mesmo tempo tempo de trabalho? Mas tempo não é uma relação social, né? Ou seja, o valor é uma relação social que quando a gente entende essa relação, nós entendemos por que ela é medida pelo tempo. Percebe como isso é importante? Na sequência, mas o valor não significa nada, senão voltar a se conectar com o valor de uso. Ora, o valor não se conecta com o valor de uso, tal como está escrito aqui. Valor de uso e valor são propriedades da mercadoria, e são as mercadorias que se conectam uma com as outras. Então podemos dizer que, em certo sentido, o valor se conecta com o valor de uso por meio da mercadoria. Ok? Então Marx não trabalha com um monte de relações conceituais que vão para o universo paralelo de conceitos que ficam brigando entre si e depois volta para o mundo, ok? Não, os conceitos que Marx trabalha estão sempre presentes nas coisas que estão no mundo, no caso do modo de produção capitalistas, não se desgarram dele, e quando nós os entendemos, muita coisa que se passa ao nosso redor começa a fazer muito sentido. Isso aqui é só um joguinho de conceitos, né? Aí ele escreve, o valor de uso é socialmente necessário para o valor, o que é curioso, como se valor de uso e valor fossem coisas assim, que estivessem em absoluto separadas uma da outra, e aqui o valor de uso é necessário para o valor. Não, o valor faz parte da mercadoria, que é também e necessariamente valor de uso, ok? Então, eu vou dar só mais um exemplo para vocês entenderem o tamanho das baboseiras que se tem hoje sobre o capital. Pegamos aqui o comentarista mais falado, né, da atualidade, David Harvey. Parece que ele é muito gente boa, parece uma pessoa muito carismática e tudo mais, mas sobre o Capital de Marx ele não entende nada. Ele foi lançado recentemente pela Boitempo, traduziram um livro aí que se chama Mais Marx, Material de Apoio para a Leitura do Capital, livro 1, né? Deveria se chamar
Mais Marx. Material para não se compreender uma só vírgula do livro 1 do Capital. Era um título mais adequado. Pra você ter uma ideia, na apresentação desse livro, que foi escrita pelo Rui Braga, eu detectei em 2 páginas 11 imprecisões conceituais e algumas graves. Peguei 2 aqui, que é uma obra recente, obra de apoio à leitura do Capital, só para vocês entenderem o tamanho do problema, ok? Então, nessa apresentação, eu nem vou entrar no restante do livro, meu Deus, escreve aqui o nosso apresentador da obra. O melhor exemplo disso seja a definição de valor como determinada quantidade de tempo de trabalho abstrato. Ora, se o valor é definido como uma quantidade de tempo de trabalho abstrato, então significa que o valor é mera quantidade, que o valor é mero tempo. E assim o nosso Rui Braga reduz a teoria do valor de Marx, reduz ela à teoria de Ricardo Smith, faz Marx retroagir aos economistas que foram alvo da sua crítica, como se o valor fosse mera quantidade, que é uma coisa quase que metafísica e misticamente estivesse presente ali no interior da mercadoria. Mas tem mais outra curiosidade só nessa frase, essa expressão aí, tempo de trabalho abstrato. Ora, se é tempo de trabalho, já é abstrato, porque o trabalho é uma coisa absolutamente diferenciada, que tem qualidades específicas, exige habilidades específicas e tudo mais. Então, tempo de trabalho abstrato é, evidentemente, um neologismo. Isso é tipo subir para cima e descer para baixo. Mas e a categoria de trabalho abstrato em Marx? É fundamental, só que trabalho abstrato não é o tempo de trabalho abstrato, que está escrito aí pelo nosso apresentador. Trabalho abstrato, como valor, é uma categoria social, ok? Que qualitativa, que explica por que os valores são medidos pelo tempo de trabalho. Então juntou aí tudo uma coisa só, tempo de trabalho abstrato, e além de ajudar a esclarecer um dos pontos mais difíceis do capítulo 1 do Capital, isso aqui faz com que o leitor dessa obra não entenda mais nada, ok? E o negócio é assustador, Por exemplo, o Rui Braga chega a escrever na sequência, assim, se quisermos interpretar as formas mais elementares das relações sociais, como a troca do tempo de trabalho por um salário. Meu Deus! Troca do tempo de trabalho por um salário. Gente, eu peço a alguém aí nos comentários que ajude a me explicar essa expressão. Vocês já viram alguém trocar tempo de trabalho por salário? Chegar o cara assim com o tempo de trabalho na mão e falar, tá aqui o tempo de trabalho, e o empregador do outro lado, tá aqui o seu salário. Evidentemente, o trabalhador não troca sequer o trabalho pelo salário, que dirá o tempo de trabalho pelo salário. Um dos conceitos centrais que Marx descobriu no Capital, e que é ponto de partida para a gente entender todo o resto, é que o trabalhador não vende o seu trabalho. O trabalhador vende só a capacidade para trabalhar. A capacidade para operar um turno, a capacidade para dar uma aula, a capacidade para fazer isso ou aquilo. Então o salário que ele recebe é o preço por essa capacidade, pela força de trabalho. Só que o que produz valor não é a capacidade de trabalho. O que produz valor é quando essa capacidade é colocada em ato, quando ela é colocada em operação. O que produz valor é o próprio trabalho. Então, o trabalhador não vê que ele é explorado nesse tipo de sociedade justamente porque ele vende uma coisa, a capacidade de trabalho. O que produz valor é quando essa coisa é colocada a operar. Então, estaria errado até mesmo a afirmação da troca do trabalho pelo salário. É a troca da força de trabalho pelo salário. Que dirá a troca do tempo de trabalho pelo salário. Um cara que escreve uma coisa dessa aqui, ele não entendeu o conceito-chave, das noções chaves do livro 1 do Capital de Marx. Isso é uma picaretagem sem noção. E sobretudo para um monte de figuras que tem por ali que são vendidas como especialistas no Capital de Marx. Ok? E produzem obras, publicam e etc. E fazem esse destrabalho, esse desfavor enorme para a divulgação do pensamento de Marx, ok? Então, poderia citar aqui mais 1000 exemplos, ok? Vou ficar só nesses para vocês terem uma ideia do como é problemática as leituras e divulgação dessa obra fundamental de Marx nos dias de hoje. E é por isso que nós vamos iniciar aqui o quadro de leitura capítulo a capítulo, de debate e discussão capítulo a capítulo, ok? Para que a gente possa compreender ou auxiliar as pessoas a compreender a obra de Marx, para além dessas barbaridades que são vendidas hoje como se fossem obras de elevada qualidade. Então é isso, ficamos por aqui, já falamos muito, pedimos a todos aí para
seguir o canal, apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Nas próximas semanas vamos lançar mais vídeos desse quadro Capital de Marx e também os nossos vídeos dos temas diversos de fluxo contínuo que tratam de diversas questões, sempre de uma perspectiva marxista e sempre procurando desconstruir as barbaridades que são ditas em nome de Marx e principalmente as barbaridades que são ditas por aqueles que se auto-intitulam marxistas e divulgadores do marxismo. Um abraço.